Olá, prazer! Eu sou a Letícia e estarei dando início às apresentações do nosso TCC. Bom, o tema do nosso TCC é a Ação contra a Mudança Global do Clima, Indústria, Inovação e Infraestrutura. O assunto tratado é os impactos ambientais causados pelas indústrias e quais melhorias podemos criar. As integrantes do grupo são Ellen Teixeira, Júlia Gabriele, eu, Letícia Alves, Liliane Monteiro e Raíssa Moura e nosso orientador e professor Ricardo Domingues. Bom, no projeto será abordada as seguintes ODSs, a número 9, que é a Indústria, Inovação e Infraestrutura, e a 13, que falaremos sobre a ação contra a mudança global do clima. O seguinte trabalho tem como finalidade compreender a demanda dos bens industriais e o impacto do consumo, onde grande exploração por parte das indústrias causam efeitos negativos ao meio ambiente. Assim como a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, e as consequências são explícitas no meio ambiental, social e econômico, pressionando as empresas a assumirem sua responsabilidade social e ecológica, satisfazendo as necessidades sem comprometer os recursos naturais, sendo assim necessário promover ações sustentáveis de maneira responsável, assim como diz o especialista John Elton. Para qualquer projeto se tornar sustentável, é necessário ser ecologicamente viável, ecologicamente correto e ecologicamente justo. O impacto ambiental causado pelas indústrias. A poluição que é gerada pelas indústrias causa um grande impacto em relação ao meio ambiente, seja ele a poluição do ar, poluição da água, o desmatamento, a degradação do solo, da fauna, da flora, mas embora gerem problemas, as indústrias são de grande importância para a vida humana, pois elas produzem os bens de consumo e também geram milhões de empregos diretos e indiretos. Qual seria o comportamento da indústria, então, para melhorar essa degradação? Seria a conscientização do uso de materiais sustentáveis, a coleta seletiva de lixo, a separação de lixo dentro das próprias empresas, com isso fazendo que diminua o impacto do meio ambiente, também gerando lucros e também melhorando a sua imagem perante a sociedade. As indústrias são responsáveis por causar muitos danos ao meio ambiente, isso porque elas geram matérias biológicas, gases e líquidos que contaminam os rios, mares, lagos, ar e solo. Portanto, queremos deixar explícito quais atividades operadas pelas indústrias que ocasionam a degradação ambiental. Além disso, queremos propor alternativas para que aconteça um desenvolvimento sustentável, ou seja, mais preocupada com o meio ambiente. Logo, isso significa que os recursos naturais devem ser utilizados de forma racional, tanto pela sociedade quanto pelas indústrias. Quando nos referimos à responsabilidade socioambiental, nos referimos a uma série de parâmetros que devem nortear uma atuação mais preocupada não apenas em nível mercadológico, mas também com a sociedade, como já falado anteriormente. Nosso primeiro objetivo específico é abranger todo o conceito de desenvolvimento sustentável, assim como cada atividade deve ser aplicada nas indústrias. O nosso segundo objetivo específico é demonstrar as mudanças climáticas através dos anos. O clima do planeta muda constantemente, no entanto, o período atual de aquecimento está ocorrendo de forma incoerente. E por último, queremos apresentar formas inovadoras do descarte de lixo, com o objetivo de mitigar ao máximo. As empresas devem ser sustentáveis porque uma organização com essa iniciativa torna-se vantagem competitiva, pois estimula o bem-estar dos funcionários e, consequentemente, o melhor desempenho dos colaboradores, redução no impacto ambiental, o que leva à adequação de leis e diminuição do risco de multas para a companhia, além de diminuição ou escassez de desperdício de água, recursos naturais e energia, o que impacta diretamente no orçamento da empresa. E os benefícios que a sustentabilidade traz é o marketing no mercado, lucro e o mais importante, o cuidado com o meio ambiente e aos seres humanos. Bom, as principais certificações que temos são a ISO, que em português significa Organização Internacional para a Padronização. A ISO promove a normatização de empresas e produtos para manter a qualidade permanente. A ISO 14001 é uma norma que certifica o sistema de gestão ambiental. O FSC, que é Conselho de Manejo Florestal, é um certificado que atesta que a madeira bruta, lenha, móveis e papel foram produzidos de maneira sustentável desde a sua extração até a sua venda.
E o IBD, que é o Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural, é a maior certificadora de produtos orgânicos e sustentáveis da América Latina. É a única empresa 100% brasileira de certificação de produtos de agricultura sustentável, socioambiental, com reconhecimento internacional. Desenvolvimento sustentável versus desenvolvimento econômico. A integração do homem com a natureza deu-se desde o início quando o homem utilizou-se dos seus recursos para a própria subsistência e também no período de transformação que foi trazido pela Revolução Industrial e o aumento do capitalismo. Esse processo, a aceleração do desenvolvimento, trouxe um excesso de uso desses recursos, trazendo também com mais facilidade a degradação deles. Mas a sociedade em si, nos dias de hoje, trabalha em prol de um movimento pró-sustentabilidade, né? Que seria a flexibilização e o olhar das empresas e da sociedade para que o meio ambiente não seja tão degradado na utilização de seus recursos. A economia circular prega maneiras sustentáveis da exploração dos recursos naturais, processamento e produção de bens e serviços. Ela defende o compartilhamento, a manutenção, a reutilização, a remanufatura e a reciclagem de materiais e produtos. Nessa última etapa, o círculo se fecha e se renova. Produtos voltam à linha de produção, podendo ainda ser transformados em novos produtos, e evitando-se assim ainda mais a extração de matéria-prima. Pilares da sustentabilidade. A sustentabilidade ela não se resume apenas a uma preocupação com o meio ambiente. Hoje, ela prioriza a extensão de um novo modelo de negócio. Assim, a partir da Declaração de Joanesburgo da Cápsula Mundial das Nações Unidas 2002, foram estabelecidas 3 pilares da sustentabilidade, sendo eles o desenvolvimento social, que é um mecanismo, a criação de um mecanismo que melhore a qualidade de vida dos cidadãos, o desenvolvimento econômico, que é o comércio justo e consciente, e a proteção ambiental, que é a base da sustentabilidade, pois todas as atividades econômicas e projetos sociais são relacionados a essa preservação, essa proteção ambiental. Os objetivos da ODS número 9 é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. E da número 13 é ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos, integrar a política nacional sobre a mudança do clima, aumentar a conscientização e estimular a ampliação da cooperação internacional. O desenvolvimento sustentável é uma preocupação constante no mundo empresarial, envolvendo políticas e ações economicamente sustentáveis e socialmente responsáveis. Lembrando que devemos levar em consideração os custos e o retorno de investimento sobre o capital com as ações sustentáveis, a preocupação com as gerações futuras e a exigência dos clientes em obter produtos sustentáveis. De acordo com o Guia de Sustentabilidade Empresarial da Organização das Nações Unidas, é motivo para o sucesso de muitas organizações que investem em produtos veganos, recicláveis, itens eco-friendly, etc. O aspecto sustentável na área dos negócios é imprescindível para determinar o futuro da organização e do meio ambiente, aumentar a resiliência e economia na empresa, trazendo atitudes sustentáveis de interesse global. Mudanças climáticas através dos anos, mudança climática, passado e presente. A nossa história evolutiva está diretamente ligada às alterações provocadas no clima. Durante a história de 4,5 bilhões de anos no nosso planeta, ocorreram várias mudanças radicais. O clima do planeta Terra ele resfria, muitas vezes há um congelador e muitas outras vezes também o transformando em uma verdadeira sauna. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta está mais quente do que no período anterior ao processo da industrialização. Então, o cenário mundial após a Revolução Industrial, ela mudou não só economicamente, mas também o nosso cenário ambiental. Mudanças climáticas refere-se ao conjunto de alterações no clima global que ocorrem como resultado de interferências que tanto podem ter origem natural ou não. As causas estão ligadas aos biótipos, variações na radiação solar, placas tectônicas e erupções vulcânicas e atividades dos seres humanos, como, por exemplo, o desmatamento e o descarte errado de lixos eletrônicos. De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, que é o órgão das Nações Unidas, afirma que 90% do aumento de temperatura na Terra está sendo causada pelas ações do homem.
Segundo o IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos vêm aumentando em frequência e intensidade, se agravando e atingindo a população devido a alterações no ambiente, vindo de diversos fatores, não só por fenômenos naturais, mas sim pela ação humana, inclusive a produção industrial, agravando eventos como incêndios, secas, chuvas intensas com enchentes, recordes de temperatura, furacões, dentre outros. De acordo com o IDMC, Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, desde 2008, 287 milhões de pessoas se tornaram refugiados climáticos, com prejuízo de mais de 139 bilhões de dólares no mundo. De acordo com a NASA, em 2018, foi calculada a temperatura média da superfície da Terra, considerada a quarta mais alta em 140 anos, concluindo as consequências não são apenas sociais e econômicas, mas também com danos à saúde e ao meio ambiente. No Brasil, conforme COBRADE, Codificação Brasileira de Desastres, houve um aumento de 5.000 para 33.000 o registro de eventos climáticos extremos entre 1980 e 2019. Entender as relações recíprocas entre biodiversidade e mudanças climáticas auxilia tanto o manejo local da biodiversidade em vista às expressões já conhecidas das mudanças climáticas, quanto para estabelecer políticas que, via de regra, são implementadas em escala temporal e espacial maiores. Entretanto, o contrário, ou seja, que a capacidade de fauna e flora atenuar os efeitos das mudanças climáticas ainda não pode ser confirmada. A principal dificuldade de avançar nessa informação decorre de uma questão de escalas, como o número de espécies, restrição ou alteração de recursos ou presença de um predador. Mudanças climáticas versus desenvolvimento sustentável. Podemos afirmar que com a grande expansão das cidades, o aumento de carros nas ruas, as queimadas, tem contribuído muito para o aumento da concentração de gases como dióxido de carbono na atmosfera, fazendo com que tenhamos o efeito estufa. Seria como um cobertor que impede a passagem do calor do espaço terrestre para a atmosfera, fazendo com que a sensação de calor aumente. A atmosfera seria um isolamento térmico. O aumento das atividades industriais e a falta de compromisso com o meio ambiente agravam ano após ano esse quadro, mas de acordo com o protocolo de Kyoto, os países industrializados terão um compromisso de reduzir a emissão desses gases, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Porém, os países em desenvolvimento estarão fora desse protocolo no momento, pois precisam de um alto consumo de combustíveis fósseis para gerar a sua economia. A logística reversa é um importante instrumento para a gestão de negócio. O objetivo é neutralizar o impacto ambiental. Geralmente, esse processo é feito a partir dos materiais que não são utilizados nas empresas. Constantemente já estará agregando valor às indústrias, com ganho de imagem corporativa. Isso porque a empresa que se preocupa e atua na destinação ambientalmente correta de seus resíduos ou produtos de pós-consumo aumentam seu prestígio e constantemente a preferência de seus clientes. O princípio da logística reversa é usado a favor do desenvolvimento sustentável, visando um novo modelo de gestão de negócios, levando em consideração os impactos ambientais e sociais aliados às questões econômicas. Lixo eletrônico, soluções para o descarte. Podemos citar como lixo eletrônico o pendrive, as caixas de som, ar-condicionado e todos o que nós conhecemos. Alguns setores têm que caminhar junto para esse descarte. Seria o governo que instituiu em 2010 a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. As empresas, que são as que produzem e vendem as mercadorias, poderiam indicar os locais corretos para o descarte dos seus materiais. Teríamos também a reciclagem de metais, que é praticada na Índia, que seria a separação dos componentes e o encaminhamento para o local correto para essa utilização reciclável. Lembrando que o descarte de resíduos é responsabilidade de cada cidadão. É nosso dever procurar em nossa cidade qual o local apropriado para que seja feito esse descarte. Bom, a diferença entre a reciclagem e a reutilização é que a reciclagem consiste na separação e recuperação de materiais usados e descartados, que podem ser transformados novamente em matéria-prima e incorporado nos processos produtivos. Já a reutilização é o uso de um produto por mais de uma vez, independente se será na mesma função ou não. A Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS preconiza a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática conscientização, sensibilização e mudança de hábitos de consumo com vista nas melhores práticas sustentáveis. A separação dos materiais para reciclagem deve ser feita da seguinte maneira.
Primeiro, separando o material orgânico e os itens que não podem ser reciclados. Os recicláveis devem ser lavados, secos e os materiais cortantes embalados em caixa para evitar acidentes. Alguns materiais específicos têm seus pontos de coleta, como, por exemplo, óleo de cozinha, lixo eletrônico e até eletrodomésticos. Algumas empresas fabricantes também possuem sua própria política de logística reversa para esses produtos. Temos também a opção da coleta seletiva, que auxilia e facilita nessa separação. Consequências causadas pelo descarte inadequado dos materiais. Muitas são as questões ambientais geradas pelo lixo, pois materiais diferentes possuem um tempo de decomposição diferente, e quanto maior for esse tempo, mais poluente será o material. Uma dessas consequências que podemos citar são a poluição dos rios, lagos, aquíferos e lençóis freáticos, causado pelo descarte de efluentes químicos e industriais. A poluição do solo pelo descarte de resíduos em lixões e aterros sanitários, e a poluição atmosférica, que é uma das consequências mais graves, porque ela coloca em risco a vida tanto humana quanto animal, e mesmo sendo a quilômetros de distância. Procedimentos metodológicos. Utilizamos a pesquisa de campo, assim como já foi mencionado, uma das etapas da metodologia científica de pesquisa, na qual ela corresponde a uma análise, coleta, observação e interpretação de fatos de acordo com a realidade e cenário na qual o objeto de estudo está inserido. Nós buscamos, por meio deste questionário de opinião, pautar ações numa garantia de uma prática crítica, reflexiva e construtiva correspondente à responsabilidade social e ambiental. Caracterização de pesquisa. A construção da nossa pesquisa ela é caracterizada pelo método quantitativo. De acordo com Fonseca 2002, essa pesquisa quantitativa ela se centra na objetividade, considerando que a realidade ela só pode ser compreendida com base na análise de dados. E esse é o intuito, enfatizar um raciocínio dedutivo a partir de aspectos da experiência humana. 5.2 Procedimento de coletas de dados. O procedimento escolhido pela nossa equipe para coleta de informações foi o questionário. O questionário foi um meio que encontramos de atingir um maior número de pessoas, obtendo uma quantidade de respostas com uma diversidade maior, características e realidade diferente. Dados da pesquisa de campo. A nossa pesquisa de campo ela foi composta por 8 perguntas objetivas, disponibilizada para compartilhamento e participação no dia 19 de setembro até 30 de setembro de 2021. Obteve-se um total de 127 respostas, na qual a maioria dos participantes indicaram uma faixa etária de 18 a 25 anos. No gráfico 1, mostramos a faixa etária do público que respondeu ao nosso questionário. 17 anos, 21 pessoas, corresponde a 16,8% do total respondido. De 18 a 25 anos, 58 pessoas, corresponde a 46,4%. De 26 a 40 anos, 30 pessoas, correspondendo a 24% da nossa pesquisa. A partir de 41 anos, 16 pessoas, que corresponde a 2,8%. No gráfico 2, identificamos as atividades exercidas por quem respondeu ao nosso questionário. 18 pessoas responderam que são autônomos, correspondendo a 14,4%. Funcionário público, um total de 5 pessoas, a 4% da nossa pesquisa. Trabalhadores de empresa privada ou contratos de trabalho, 53 pessoas, correspondendo a 42,4%. E estudante, um total de 61 pessoas, correspondendo a 48,8%. No gráfico 3, temos a pergunta: o que é responsabilidade social e ambiental? Não, eu não conheço sobre o assunto. Foram um total de 11 pessoas, correspondendo a 8,7% da pesquisa. Sim, eu não vejo tanta importância. 2 pessoas, 1,6% da pesquisa. Sim, eu considero o assunto de extrema importância. 115 pessoas, correspondendo a 90,6% da nossa pesquisa. No gráfico 4, temos a pergunta: ações sustentáveis estão presentes no seu cotidiano? Responderam: não, pois não sei o que é sustentabilidade, 5 pessoas, totalizando 3,9%. Sim, reduz os gastos e o reaproveitamento dos materiais. Responderam 75 pessoas, 59,1% da nossa pesquisa. Sim, reconheço a importância, porém não tenho hábito. Responderam 49 pessoas, atingindo 38,6% da nossa pesquisa. Bom, no gráfico 5, no que diz respeito ao que cada indivíduo tem feito para evitar o descarte no meio ambiente, 70,1% afirmam que evitam queimadas e o descarte incorreto de lixo, 52,8% afirmam que fazem uso racional de água e energia elétrica,
44,9% afirmam que reutilizam materiais e água para limpeza e afins, e 2,4% afirmam que não fazem nada para evitar o descarte incorreto. No gráfico 6, sobre a questão de coleta seletiva no ambiente de trabalho. 22,8% afirmam que na empresa em que trabalham existe as lixeiras de coleta seletiva, porém não existe uma conduta apropriada. 15,7% afirmam que já falaram sobre o assunto, mas nenhum posicionamento foi efetuado. 30,7% afirmam que a empresa preza muito pelo descarte correto. E 34,6% afirmam que existem outros motivos. No gráfico 7 é sobre a questão do que cada indivíduo acha sobre as práticas sustentáveis nas empresas, se realmente são necessárias ou se não são. 2,4% afirmam que as práticas sustentáveis são apenas para marketing. 97,6% afirmam que, além da preservação dos recursos naturais, isso demonstra comprometimento por parte da empresa. E 1,6% afirmam que as práticas sustentáveis não são tão importantes e que existe um gasto desnecessário. As indústrias, quais práticas iniciais sustentáveis seriam mais fáceis para serem aplicadas nas organizações que ainda não possuem uma política de reciclagem? 52,8% afirmam que seria a aplicação de um sistema de gestão de resíduos e valorização da reciclagem e compostagem. 59,1% afirmam que seria a redução do consumo de papel e diminuição de desperdício de matéria-prima. 21,3% afirmam que seria a implementação da logística reversa. 53,5% acreditam que seria a realização da coleta. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Agora nós falaremos sobre as nossas considerações finais, que é a nossa conclusão. Portanto, infere-se desse trabalho a forma descontrolada que são utilizados os recursos naturais devido aos hábitos e costumes existentes na sociedade contemporânea. O presente trabalho ele tem por finalidade compreender o impacto do consumo e exploração dos recursos e promover ações para o alcance do desenvolvimento sustentável das organizações. É muito importante a ação dos trabalhadores na empresa, para que se verifique se os resíduos produzidos são descartados da maneira correta. A educação ambiental é uma das estratégias para sensibilizar as pessoas da importância da conservação ambiental.
Se queremos garantir qualidade de vida para gerações futuras, é preciso começar hoje. O homem precisa ter a consciência que ele próprio é o grande causador da destruição do meio ambiente, e não somente dele, como também da própria vida.